Alô, fiel, vamos lá para mais um vídeo. Vamos aí com o nosso amigo Samir Carvalho falando aí, né? Mais uma preocupação do nosso timão. Ainda, né? Augusto Melo ainda, né? Ainda faz influenciação ainda dentro do nosso timão aí, né? No caso, Fabinho Soldado aí. E também vamos falar um pouco mais da quitação da Neoquímica Arena. Cada vez mais preocupante, corrente sem dinheiro em caixa para pagar, né? Então, agora vamos com o Samir Carvalho, né? Saber sobre um pouco mais dessas informações. Vamos lá para mais um vídeo? Segue aí. Vamos embora falar do Corinthians, né? Porque tem muita coisa que eu quero falar no programa de hoje. E eu quero começar falando dessa questão aí envolvendo o pagamento, né, da Neoquímica Arena, né? É uma situação complicada. Por quê? É claro que o Corinthians não tem o dinheiro para pagar à vista a Neoquímica Arena, tá? É impossível o Corinthians ter essa grana, né? Hoje o valor está aí atualizado em 640 milhões, né? O Corinthians não tem essa grana para pagar, mas o Corinthians está tentando fechar um novo patrocínio de Neymer Whites. Hoje o Corinthians ganha 23 milhões de reais, está chegando informação aqui do time, tá? O Corinthians ganha hoje 23 milhões de reais por ano, né, dos Neymer Whites da Neoquímica, que é a Hypera Pharma, e o Corinthians quer 70 no mínimo. O Corinthians quer vincular, inclusive, né, em relação aos juros e tudo. O Corinthians quer pegar o dinheiro que receber por ano da empresa, que vai fechar por 10 anos, se fechar, e transferir isso para o pagamento do estádio de forma parcelada, tá? Inclusive, né, o Corinthians quer usar o indexador para que, se aumentou os juros, né, se aumentou os juros que o Corinthians tem que pagar do pagamento da Arena por ano, anualmente, né, a empresa que estiver patrocinando o Corinthians também vai ter que pagar esses juros para que o Corinthians não venha a perder. Porque imagine o Corinthians recebe 70 milhões por ano para pagar a Neoquímica Arena e vai ter que pagar uma parcela de 120 milhões. Não faz sentido, né? Então, por causa dos juros. Então, o Corinthians quer fazer que isso seja de forma proporcional. Agora, o Corinthians tem um sonho, a forma mais fácil vai ser, claro, o parcelamento. Mas o Corinthians tem um sonho de pagar à vista também. E como seria isso? O Corinthians ele quer saber o valor primeiro à vista da Caixa, tá? Quanto que ficaria para pagar a Neoquímica à vista? 600 milhões. Você tem um desconto, né? Você vai tirando os juros. Então tem gente que a gente não tem essa conta hoje, mas a gente já conversou muito aqui no chat sobre isso. Pode ser 400 milhões, pode ser 300 e poucos milhões, 300 milhões a gente não sabe, tá? Se for 40% aí de abatimento dos juros, é uma questão que o Corinthians está querendo saber junto à Caixa. E o Corinthians esperava hoje, no dia 23 de outubro, que esse valor chegaria ao clube, né? O valor que ele precisa pagar. E não chegou ainda, tá? E não chegou. Pode chegar ainda hoje, nessa quinta? Pode. Não pode, talvez não chegue. Enfim. O que me causa um estranhamento, né? Isso é de se estranhar, tá? Por quê? É tão simples, cara. Você entra no banco, né? Hoje em dia você que vai amortizar aí o parcelamento da sua casa, né? Do seu imóvel, enfim. Às vezes no aplicativo você já consegue saber, né? Quantas parcelas você vai derrubar se você for amortizar, quanto que vai descontar. É uma coisa simples, né? E o Corinthians não consegue não consegue receber esse valor, né? Simplesmente o valor. Não é que vai pagar, o Corinthians tem o direito de saber quanto que é o valor à vista. Por que a Caixa né, faz jogo duro e não passa esse valor? Né? Eu não entendo isso. Para mim, seria uma questão para se resolver em 48 horas no máximo, sendo legal ainda aqui, na minha opinião. Por que demora um mês? Por que demora mais de um mês, 2 meses? Por que não passa o valor? Eu não estou entendendo, né, essa questão também. Né? A Caixa também chega a ser irritante. Né? Muita gente... o que a Caixa vai fazer com o estádio? Se o Corinthians um dia devolvesse esse estádio, o que a Caixa ia fazer? Né? Eu acho que poderia, já ganhou bastante, né? A Caixa já ganhou bastante em relação a juros, né? Enfim, o que a Caixa quer mais, velho? Não pode passar
né, esse valor ao Corinthians, eu não entendo isso, velho. Eu não consigo entender por que, que não pode, por que, que se demora tanto. Pode chegar o valor ainda hoje, mas para mim já demorou, é mais de um mês já que o Corinthians pediu o valor, né? Para fazer aí, não para fazer o pagamento à vista, mas eu quero saber, se eu for pagar à vista, eu tenho esse direito. Se eu for pagar à vista, quanto é? Entendeu? E o Corinthians não tem esse valor. Então é incrível, não dá nem para sonhar mais, né? Não dá nem para sonhar se você não tem o valor, aí fica difícil. Então eu queria passar isso para vocês, a situação do estádio continua emperrada por vários motivos, né? Ainda não conseguiu ainda, né, fechar um patrocínio novo dos Neymer Whites, não conseguiu ainda fechar também a questão do Master, não consegue saber o valor à vista, né? O Corinthians estuda a questão dos precatórios, tá? Assumiu algumas dívidas na Caixa, enfim, isso ainda é estudado também, eu queria lembrar isso, né? Eu estava até esquecendo de passar isso para vocês, é uma possibilidade também, tá? Que está sendo aí estudada pelo Corinthians, que sol, hein, velho? Que sol é esse aqui? Então, só para vocês, entenderem, né? Essa é a situação hoje. Então fica, né, continua dessa forma, né? O Corinthians ele segue aí, né, fazendo planos para tentar pagar essa dívida, né, que já é uma dívida aí, que é um sonho, né, do torcedor corintiano. Eu acho que, poxa, imagine a situação que o Corinthians passa, né? O Corinthians conseguir pagar o estádio. Eu sei que a dívida está beirando aí 3 bilhões, mas só de você não ter a dívida do estádio e ter a receita do estádio ia ajudar demais o Corinthians no pagamento da sua dívida total. Então a gente aguarda aí para ver se a gente vai ter novidades, tá, em relação a isso, envolvendo a Caixa. Lembrando que o Corinthians hoje, para rescindir com a Neoquímica ou a Hypera Pharma, vai precisar pagar uma multa de 70 milhões e o Corinthians, no documento que enviou às empresas, que deve receber uma resposta até o dia 15, existe ali algumas coisas que o Corinthians, existe alguns pontos que o Corinthians quer oferecer às empresas e algumas coisas que o Corinthians não abre mão. Por exemplo, o adiantamento de um valor a combinar, tá? E além do adiantamento, pagar a multa. Paga a multa da Neoquímica, né, que é a Hypera Pharma, que é uma multa de 70 milhões. No caso dos Neymer Whites, a multa de 30 milhões. Então, as empresas que assumirem essa parceria com o Corinthians vão ter que pagar essas multas aí, tá bom?